O governo promete enviar na semana que vem ao Congresso a nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos. A proposta, que foi detalhada ontem pela equipe econômica, foi bem recebida pelo mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,89%, o dólar caiu 0,7%, cotado a R$ 5,09. O texto estabelece que o crescimento das despesas seja limitado a 70% do avanço das receitas e prevê zerar o chamado déficit primário em 2024. Parece difícil, mas não é tanto, né? Simplificando, se a arrecadação for de R$ 1 bilhão, por exemplo, será possível gastar R$ 700 milhões a mais. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o novo marco não vai resolver todos os problemas do Brasil, mas ajudará no controle das contas públicas. Então, esse é o plano de voo. Não tem nenhuma... Tem muito trabalho pela frente. Isso aqui não é uma bala de prata que se resolve tudo. Isso aqui é o começo de uma longa jornada. Então, o nosso trabalho, eu diria que começa hoje. Ele não termina hoje. Ele começa hoje. Vai ser muito exigente. É uma agenda exigente, porque nós vamos ter que explicar muita coisa sobre o nosso passado, para a gente dar um passo na direção do futuro. Mas ninguém aqui está cansado, ninguém aqui está indisposto, está todo mundo a fim de resolver isso definitivamente. Porque a hora que resolver, nós vamos ver um horizonte de desenvolvimento econômico e social no Brasil, como a gente já verificou um dia, mas quem sabe com uma possibilidade de que ele seja mais durável, um ciclo mais durável de desenvolvimento para o país. Haverá ainda um outro parâmetro para o crescimento das despesas, com um piso e um limite máximo, variando de 0,6% até 2,5% ao ano. Ontem, Haddad negou a criação de novos impostos para elevar a arrecadação, mas admitiu que a ideia é taxar aqueles que não pagam. Esse plano tem um pressuposto, porque todos me perguntaram, vai haver aumento da carga tributária? Todo mundo me pergunta isso. Depois que viram o arcabouço, fala, é consistente, mas nós queremos saber se essa consistência implicitamente exigirá um aumento da carga tributária. Se por carga tributária se entende criação de novos tributos ou aumento de alíquota dos tributos existentes, a resposta é, não está no nosso horizonte. Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento. Não é disso que se trata. Do que se trata, portanto, lembro a frase do presidente Lula durante a campanha. Meu governo vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O que significa isso na prática? Significa que nós temos que fazer, quem não paga imposto, pagar. E nós temos muitos setores que estão demasiadamente favorecidos com regras que foram sendo estabelecidas ao longo das décadas e que não foram revistas por nenhum controle de resultado. Segundo Haddad, a proposta também foi pensada para ser um colchão a ser usado em momentos ruins. Tiver um incremento de 5% da receita de um ano para o outro, você tem uma limitação. Por que essa limitação é importante? Porque é o colchão que você precisa para a fase ruim. Por isso que chama anticíclico. Você faz um colchão na fase boa para poder usá-lo na fase ruim. E não deixar que o Estado se desorganize, sobretudo quando está envolvido o direito do cidadão a aqueles serviços constitucionalmente estabelecidos. Então você dá segurança não só para o empresário que quer investir, mas para as famílias que precisam, né, do apoio do Estado no que diz respeito aos serviços essenciais de saúde, educação, assistência e assim por diante. Gente, a gente sabe que é bem complicado, tá? Todos esses números, todos esses termos, o Haddad até consegue simplificar um pouquinho, mas não o suficiente para a maior parte da população, inclusive para nós. A gente tenta ler o máximo possível de análises para tentar traduzir para o português o que está sendo discutido aqui. Grosso modo, é como se numa casa o salário não desse para as despesas, né? Mal está dando para as despesas básicas, quanto mais para resolver um problema de encanamento, de infiltração, quanto mais para
comprar roupa nova para as crianças, um sapato novo para mulher, um pay-per-view para assistir o futebol. E aí, o que está sendo apresentado aqui é uma proposta para que, aos poucos, a gente consiga zerar essa situação de dinheiro que entra e dinheiro que sai, e zerar já a partir do ano que vem, tá? Em 2024, e a partir de 2025, essa família chamada Brasil consiga guardar um dinheirinho para tempos mais cavernosos, né? Que é o superávit fiscal. Você arrecadar mais do que você gasta, não deixando de gastar naquilo que é básico necessário e nos investimentos, que, enfim, são importantes para um partido que está no poder agora, que ganhou a eleição, e que entende que o Estado precisa ser o indutor do crescimento da economia e do bem-estar social. Então, basicamente, é isso que está em jogo aqui. Como é que você faz isso, né, sem ter um aumento de salário? O dinheiro precisa entrar de outras fontes. Um segundo emprego, um bico aqui e ali. E esse dinheiro extra seria, como disse o Haddad, o pagamento de impostos por quem não paga impostos. Quem é que não paga imposto no Brasil? Igrejas. Dificilmente. Aliás, pode cravar aí. As igrejas não entram nessa discussão. O lobby é muito forte, é uma briga que o governo não tem condição de comprar. Então, não é agora que o Brasil vai discutir essa questão. Mas multibilionários do Brasil, os 5 maiores bilionários do Brasil concentram mais dinheiro do que os 100 milhões de brasileiros das camadas mais baixas, tá? Então a gente não tá brincando. Eles pagam proporcionalmente menos imposto do que um cidadão da classe média. Obviamente eu não tô falando em valores absolutos, mas proporcionalmente bem menos. E há uma série de isenções aí que o ministro deseja discutir. Exemplo, quem vende lanchas no Brasil o faz. Lanchas, né? É um negócio que você vende só para ricaço. O faz sem o pagamento de impostos. Diferentemente de um carro popular, por exemplo. Tô vendo aqui, ó, lanchas, iates, helicópteros. E aí, em 2022, foram incluídos outros itens nessa lista pelo governo Bolsonaro, com o objetivo e o argumento de estimular o turismo aquático. Entraram as motos aquáticas, o jet ski, né? Diabo, é turismo aquático. Balões e dirigíveis também. Dirigíveis? Dirigíveis. Quantos dirigíveis há no Brasil? Enfim, vocês estão vendo aí que há distorções que não fazem muito sentido, né? Alguns exemplos só, tá? A gente não tá falando de todos, tá? Não, esses são só alguns. A gente poderia ficar horas aqui falando desse assunto. Agora, como é que você faz essa gente que não paga imposto, tá numa situação muito confortável, é justa? Não é, mas é confortável para elas, passarem a pagar? São pessoas que têm um lobby muito poderoso em Brasília, né? Que tem muito deputado no bolso, que almoça com o senador, que conhece gente que tem muita influência. Então, é uma negociação política muito complicada. E ela vai começar agora. Anteontem, o Haddad disse isso. O trabalho não acabou, o trabalho começa agora. A negociação no Congresso vai ser duríssima. Gente querendo colocar jabuti atrás de jabuti para manter algumas distorções e, quem sabe, numa dessas criar outras novas. É um trabalho complicado, exige muita atenção do governo e da imprensa. Agora, eu gostaria, e isso é uma coisa que eu não faço com frequência, de fazer um elogio aqui ao ministro da Economia, que está se saindo muito melhor que a encomenda, viu, Sheila? Uhum. E muito melhor do que nós esperávamos também, porque a gente tem a experiência do Haddad como prefeito de São Paulo. Haddad, como prefeito, tinha seus momentos truculentos, arrogantes, reativos. Sim, ele foi demasiadamente criticado pela imprensa. Um setor da imprensa pegava pesadíssimo com o Haddad. Mas em vários momentos não sem razão, né? Em vários momentos com razão. Mas em outros de uma forma exagerada, sim. Mas ele reagia com a mesma intensidade. Era um prefeito reativo, que tinha seus momentos de arrogância, de prepotência, um certo elitismo descolado da Vila Madalena. O Haddad amadureceu muito como um homem político. Ele conduziu de forma exemplar essa discussão do arcabouço fiscal. Ele conseguiu, eu não vou dizer agradar, mas ele conseguiu pelo menos manter domesticada a ala mais radical do PT. A gente não viu palavra de crítica da Gleisi Hoffmann ou de Aloysio Mercadante a respeito do assunto.
E olha que eles representaram obstáculos no caminho. A gente viu ontem o plano, se não ser aplaudido em pé, pelo menos levantar ali um canto de boca de sorriso do mercado financeiro e de agentes importantes desse mesmo mercado. É um equilíbrio muito difícil de você conseguir. O Haddad conseguiu isso sem truculência, sem discursos furibundos e, mais impressionante para mim, sem o vazamento. Não vazou uma linha do texto dessa âncora fiscal. O que mostra que, a despeito de todos esses obstáculos, o ministro da Fazenda tem o controle de sua pasta. É algo admirável. Ainda é cedo, obviamente, são 3 meses. O assunto nem foi discutido pelo Congresso Nacional. Nem chegou o texto lá ainda. Né? O texto ainda nem chegou, mas estrategicamente ele foi muito bem, né? Apresentar um dia para o presidente da Câmara, no outro dia para o presidente do Senado, como forma de respeito aos líderes da casa. Ele sabe que vai precisar muito da caneta desses 2 cavalheiros. Então o trabalho foi feito de forma exemplar, que continue sendo e que a gente tenha uma discussão adulta e propositiva no Congresso Nacional. Na mesma coletiva ontem, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a nova regra alia a responsabilidade social e fiscal. Que esta regra fiscal ela é crível, portanto ela é possível e nós temos condições de cumpri-la de acordo com as metas estabelecidas. E por que isso? Porque ela tem flexibilidade, ela tem bandas e ela permite a partir daí que nós façamos alguns ajustes para conseguir atingir essas metas. Então, sobre a ótica do Ministério do Planejamento e Orçamento, nós estamos absolutamente tranquilos e convictos que se o Congresso, se for da vontade do Congresso Nacional, em aprovando-se esse arcabouço fiscal, nós conseguiremos atingir a meta, que é o quê? Diminuir as despesas dentro do possível, mas não é o foco principal. O foco principal é ter qualidade do gasto público, ter receita suficiente para garantir minimamente aquilo que consideramos essencial em políticas públicas, procurar, e vamos conseguir já para o ano que vem, dentro dos nossos números, zerar esse déficit e ter possibilidade de superávit a partir de 2025. No governo, a aposta é que a nova regra fiscal ajude a atrair investimentos e a reduzir a atual taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano. Ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que ainda vai fazer uma avaliação mais completa da proposta, mas que a prévia parecia razoável. Deve estar óbvio, nessa altura do campeonato, que a gente está fazendo um processo de suavização. Se a gente não quisesse atingir a meta em 2023, a última informação que eu tive é que a taxa teria que ser 26,5%. É óbvio que a gente entende que isso é impossível. Então, a gente tem um processo de suavização que está em curso, a gente tem um processo de olhar, né, um horizonte um pouco mais longo. Isso precisa ser feito com credibilidade, com uma comunicação, né, que esteja bem embasada, né. A avaliação de que a nova regra pode atrair investimentos e reduzir a Selic é compartilhada por diversos economistas, entre eles o ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, José Roberto Mendonça de Barros. Esta regra, né, além dela ser razoável, ela é indispensável para baixar um pouco a temperatura do ambiente econômico, para poder melhorar as condições dos negócios e, mais do que tudo, para dar o conforto que o Banco Central precisa para começar a baixar a taxa de juros. Na avaliação do economista Gessler Oliveira, a apresentação da nova regra é importante, mas não vai ser fácil sair de um déficit para um superávit. Será necessário realmente disciplina para conter a despesa primária. Isso a gente sabe que não é uma coisa simples de ser feita, né? Então, eu acho que é natural que o mercado vai aguardar a evolução e vai monitorar os dados, etc. Para o ex-secretário da Fazenda de São Paulo, Felipe Salto, a proposta tem o controle da despesa como essência, mas tudo vai depender dos efeitos na prática. O Banco Central deixou claro na ata, né, do Conselho de Política Monetária que ele quer ver os efeitos disso, né, na inflação esperada, na expectativa de inflação do mercado. Então, se o arcabouço produzir esse efeito de reduzir a inflação esperada pelo mercado, então possivelmente o Banco Central vai iniciar mais cedo a queda dos juros. Caso contrário, não.
em geral, né, a regra aparentemente foi bem aceita. E aí, como o Megali disse, falta chegar no Congresso. O texto ainda precisa ser enviado ao Congresso. E aí, lá no Congresso, a proposta precisa de maioria simples para ser aprovada, mas é quase certo que será modificada por deputados e senadores, principalmente pela resistência em relação aos benefícios tributários, né? Como a gente estava dizendo, segundo o especialista em contas públicas, Marcelo Viana. Desculpa, o nome dele é Murilo Viana. A gente sabe, historicamente, que diminuição de incentivos fiscais ou aprovações aí de mudanças de tributação que passam pelo Congresso envolve grupos de interesses diversos, bastante articulados e que dificultam a aprovação dessas medidas. Alguns ouvintes mandaram mensagem para cá dizendo o seguinte, lembrando, né, a gente estava falando sobre venda de lanchas, venda de helicópteros, motos aquáticas, agora também dirigíveis, balões e tudo mais, quem é que não paga imposto. E aí tem ouvintes se lembrando aqui dos muitos institutos que apareceram por aí, né, nos últimos tempos. O Cláudio de Goiânia é quem está dizendo isso. Ah, tem tanta celebridade que inventa um instituto qualquer para dizer que está fazendo boa ação, doação e tudo mais, quando na verdade eles estão atrás de isenção de muito, mas muito imposto. Obrigada, viu, Cláudio, pela sua mensagem. Olha só, é importante a gente lembrar que os gastos com educação, com saúde e também as emendas parlamentares estão fora das novas regras, poderão, portanto, crescer acima das demais despesas. Na Câmara, o presidente Arthur Lira prometeu acelerar a votação da proposta, classificou esse texto como um bom começo. Claro, no começo faz parte daquilo que ele vinha já tratando. Lógico que o arcabouço ele vai ser uma diretriz mais flexível do que o teto de hoje, mas o X vai ser as nossas negociações para ver que projetos e que votações nós vamos ter que fazer. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre isso que a gente disse aqui, né, que a proposta ainda pode sofrer, sim, mudanças no Congresso. A concepção inicial do Poder Executivo pode eventualmente sofrer algum tipo de alteração ao longo do tempo, mas há de nossa parte, eu senti de todos os líderes do Senado, inclusive da oposição, um compromisso absoluto com uma pauta que é fundamental para o Brasil. Voltaremos ao assunto ainda nas próximas horas. Ainda falando de grana, Sheila, você criticou ontem e não deu outra. Os governos estaduais voltaram atrás e decidiram rever a nova alíquota do ICMS que será cobrada sobre o preço da gasolina. Mas não voltaram tanto assim não. A expectativa é que o novo valor seja apresentado hoje, assim como um novo cronograma de implantação. Na quarta-feira, os estados haviam definido uma alíquota fixa de R$ 1,45 por litro, muito maior do que maior do que o ICMS mais caro cobrado no Brasil, que é de R$ 1,24 no Piauí. De onde que eles tiraram esse valor? Agora, as novas propostas prevêem algo entre R$ 1,18 e R$ 1,22 por litro. Ainda assim, acima do cobrado em praticamente todos os estados. Exemplo, em São Paulo, a alíquota equivale a 89 centavos. No Rio de Janeiro, 94, e na Bahia, 91 centavos por litro. A nova alíquota foi estabelecida após a decisão do STF, que buscou dar fim ao impasse sobre o ICMS entre a União e os estados, que alegavam perda de arrecadação. A discussão teve início após a lei publicada no governo Bolsonaro, que criou um teto para o imposto de 17% e classificou o combustível como item essencial. Pegou mal, né? Pegou mal e com toda a razão. Por quê? Colocar acima. E são quase 20 centavos, mais de 20 centavos acima do maior valor do país. Não há nada que justifique, que explique esse valor cobrado de ICMS pelos estados. Os governadores fariam isso? Sim, até porque o STF derrubou e pôs fim a esse impasse que havia entre a União, entre os estados. Havia o argumento de baixa na arrecadação. Tudo isso não cabe mais discussão porque o STF decidiu. Agora vai voltar? Calculou-se uma média entre os estados? Como é que chegaram a essa alíquota única? Os governadores... Média não é. Média não é. E mesmo com esse novo valor. Agora, projetado, né? O anúncio oficial sai hoje, mas deve ficar entre 1,18 e 1,22. Continua não sendo a média entre os estados. Governadores continuam devendo uma explicação de onde tiraram esse valor aqui para a cobrança do ICMS.
7h23, vamos ao Rio de Janeiro, porque ontem foi uma quinta-feira muito difícil por causa da chuva muito forte. Rio de Janeiro confirma 2 mortes causadas pelos temporais. Mais de 80 sirenes foram acionadas ontem, em comunidades. Pelo menos uma pessoa segue desaparecida. A gente está em contato agora com a nossa reportagem no Rio, a Júlia Kallenbach. Vai trazer mais informações. Bom dia para você, Júlia. Pelo menos hoje a gente consegue observar o sol brilhando, aí ao seu redor. Isso, Carla. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Muito calor aqui no Rio de Janeiro. Ontem também fez calor e depois esse temporal caiu aqui na capital fluminense, também em todo o estado. Eu estou aqui na Tijuca, no Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, onde, para quem está acompanhando a gente na live, quem não está, tem um rio, o Rio Joana. Um homem ainda está desaparecido, é o Tancredo Augusto, ele tem 38 anos, ele está desaparecido desde ontem. E olha que loucura, um sobrinho dele passava em um viaduto aqui em cima desse rio, quando ouviu uma pessoa pedindo socorro. Quando ele olhou para baixo, era o tio dele que estava dentro desse rio, aí sendo puxado pela correnteza. Ele buscou os fios, tentou ajudar o tio de todas as formas possíveis. Não foi possível, porque o Tancredo já estava muito cansado e ele acabou sendo levado pela correnteza. Agora o Corpo de Bombeiros segue buscando ele, que é passista da Mangueira, de acordo com a família. Eu conversei com a Grace, a sobrinha dele, Grace Neves. Eles estão aqui acompanhando essas buscas. Tem esperança de encontrar o tio. A gente tem a palavra dela. Ele tinha uma família que amava muito ele, a gente sempre foi muito unida. A gente quer encontrar, é angustiante, o coração fica apertado. Muito amado, muito querido por todos. Não tem um que não fale bem dele, da energia boa que ele trazia. Chegava nos lugares, contagiava. Era muito amado. No mundo do samba, onde a gente mora, pela família. Nossa família sempre foi muito unida. E só para falar sobre esses 2 mortos aqui no Rio de Janeiro, foram de Caxias, um foi levado pela correnteza e o outro acabou morrendo eletrocutado durante a enchente. Como a Carla falou, 80 sirenes foram acionadas em 50 comunidades do Rio de Janeiro. A chuva foi muito forte, foi o maior volume de chuva em apenas 1 hora desde o início do verão. Quase 80 milímetros de chuva em 60 minutos. A circulação de trens foi afetada, foi um caos para o passageiro voltar para casa. Teve queda de barreira que atrapalhou aí a composição a passar, e aí esses passageiros tiveram que ficar mais de 2 horas dentro do trem esperando essa passagem para depois liberar e eles conseguirem ir para casa. Chuva muito forte aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi castigado. Essa parte da Zona Norte, da onde eu falo, é muito castigada sempre. A gente vê nas imagens, quem acompanha a live, sempre enche essa região. Esse Rio Joana, de onde eu estou, sempre transborda. Então, uma situação muito complicada. Os motoristas, as pessoas na rua ficaram horas e horas para tentar chegar até em casa. Quem acompanha na live, esse é o Rio Joana, o rio onde o Tancredo foi arrastado. Um rio que tem uma correnteza muito forte e o Corpo de Bombeiros segue a busca. A gente segue, claro, acompanhando essa busca aqui do Corpo de Bombeiros junto com a família, na esperança aí de encontrar, então, o Tancredo, e volta com mais atualizações durante a programação. Volto com vocês. Obrigada, Júlia, pelas informações. Que imagens aflitivas. Não tem como não se colocar no lugar dessa família. Imaginar um conhecido, uma pessoa querida sua ali buscando, precisando de ajuda, de auxílio, e infelizmente não conseguir salvar essa pessoa. Que terror. Bem, então atenção para ao longo do dia, Rio de Janeiro deve ter mais chuva ao longo dessa sexta-feira também, no fim do dia. A previsão do tempo completa para os ouvintes do Rio de Janeiro na programação regional. E aí no Acre segue o alerta para mais temporais. Pelo menos 6 cidades decretaram situação de emergência. Cindy Lopes conta os detalhes. A Prefeitura de Rio Branco, no Acre, anuncia um pacote de medidas para minimizar os danos causados pela cheia dos igarapés e do Rio Acre. A mobilização inclui prorrogação do vencimento de impostos, da validade das certidões negativas de débitos e suspensão de novos protestos de dívidas ativas por 90 dias. Ontem, o nível do Rio Acre chegou a 17,22 metros, segundo a Defesa Civil Municipal. Essa é a maior cota desde a cheia histórica em 2015, quando o manancial chegou a 18,40 metros. Em Porto Velho, capital de Rondônia, o Rio Madeira atingiu a cota de alerta devido às fortes chuvas no estado. O nível das águas alcançou 15 metros e 11 centímetros nessa quinta-feira. O status significa que o rio tem grandes possibilidades de transbordamento.
Em frente, de volta ao Brasil, Jair Bolsonaro deve assumir na semana que vem o cargo de presidente de honra do PL. Ontem, após passar 3 meses nos Estados Unidos, ele desembarcou em Brasília e participou de um evento com a presença de aliados na sede do partido. A partir de agora, Bolsonaro vai morar numa casa alugada pela legenda e terá um salário até maior que o de presidente, de R$41 mil por mês. O ex-presidente chegou ao país uma semana antes do depoimento que vai prestar à Polícia Federal sobre as joias recebidas da Arábia Saudita. São 3 conjuntos, como todo mundo já sabe, com itens masculinos, 2 com itens masculinos, avaliados em mais de R$1 milhão, e que foram incorporados ao acervo pessoal dele. Um eufemismo para o presidente tungou esses objetos do Estado brasileiro. E um com peças femininas, que custaria mais de R$16 milhões, foi apreendido pela Receita, com uma comitiva do Ministério de Minas e Energia, e só não foi tungado porque a brava Receita Federal resistiu a toda a pressão política e a intimidação que sofreu. Um dos estojos já foi entregue à Caixa Econômica por ordem do TCU, e o segundo deve ser devolvido nos próximos dias. Em transmissão pela internet, Bolsonaro voltou a negar qualquer irregularidade e justificou os presentes pela amizade que fez com o mundo árabe. Tem lá uns 50 relógios. Tem relógio que vale R$10, tem lá R$200. Tem lá 50 facas, tá, que ganhei ao longo da minha viagem pelo Brasil todo. Olha, e o TCU anunciou que vai fazer uma auditoria. Primeiro um grupo de joias, em 2021, ficou retido na alfândega. Eu fiquei sabendo, a minha esposa ficou sabendo pela imprensa, que parece que é um valor alto, seria, quando ela foi apreendida pela Receita, valia $1 milhão, um valor bastante alto. Depois, quando apareceu meu nome, passou para €3 milhões. Se não tivesse no cadastrado, se eu tivesse tentado camuflar isso aí, jamais o Estado de São Paulo ia saber que eu tinha recebido essas joias fora do Brasil. Agora, joias caras, sim, caríssimas, até pela relação de amizade que eu tive com o mundo árabe. Cara, eu tô mal de amigo, não é possível. Uma relação de amizade. Os queijos que eu te trago de Minas não valem 16 milhões. 16 milhões e meio, não. Ok, dentro do meu coração eles valem mais. mais. Vai trazer um saco de milho da próxima vez, aí você vai ver, Sheila Magalhães, você pagando a língua. Um saco com 16 milhões. É claro que é ofensivo o ex-presidente querer que a gente engula uma justificativa dessa. Agora falando muito sério. Não dá. O que diabo é uma amizade com o mundo árabe? O que significa isso? Quando ele vai embora, os caras ficam tristes. Pô, que gente fina é o Bolsonaro, né? Caramba, como a gente deu risada, que histórias ótimas ele conta. Cara, ele quer que a gente engula isso? Como se existisse esse tipo de relação entre chefes de Estado. Amicíssimos. Há chefes de Estado que se dão bem. George W. Bush e Tony Blair, foram lá e fizeram o que fizeram no Iraque. Uma relação de amizade. Agora, no momento em que as ideias de um se confrontarem com as ideias de outro, pronto, um joga o outro no cadafalso. Fim de papo. A Dilma não se dava bem com Obama. FHC tinha uma boa relação com Bill Clinton. Agora, uma coisa é uma boa relação. E outra com uma pessoa específica. Amizade com o mundo árabe, parece que é amizade com o mercado financeiro. O que significa isso? Quem é? O que significa isso? Não existe amizade entre chefes de Estado, entre estados, sem que haja interesses muito específicos envolvidos. Não existe. Não tem essa de o emir do Catar adorar o Bolsonaro, de o sheik o príncipe da Arábia Saudita ser doido pelo Bolsonaro. Ele foi embora, o cara tatuou lá, amizade eterna que nem o tempo pode apagar. Isso não existe. É nos chamar de trouxa. Você querer falar numa amizade com um príncipe árabe que não fala português. E muito menos o presidente fala inglês. Não consegue nem se comunicar. Se viram meia dúzia de vezes na vida e agora tem essa amizade que resulta num presente de quase R$20 milhões? Eis aí. Não temos uma explicação ainda razoável a respeito do que se passou nesse caso das joias. E na ausência de uma explicação razoável, fica valendo, a priori, antes que a gente conheça os elementos da investigação, a lógica. E a lógica nos diz que o presidente tinha diante de si um presente que não era para ele, ou presentes que não eram para ele, mas como ele sabia que eram algo extremamente valioso, ele resolveu tomar para si. A caixa mais valiosa, a joia da coroa, nesse caso literalmente, não conseguiu, graças ao trabalho, de novo,
extremamente profissional da Receita Federal. O nome disso é peculato. E a gente chama de peculato, já disse ontem, repito agora, porque é um crime contra o Estado, né? Mas é o equivalente a um roubo. Não há diferença alguma entre peculato e roubo, ou apropriação indébita, indevida, pode chamar do que quiser. Mas é você pegar para si aquilo que não é seu. É isso que está diante de nós. Outros assuntos. O presidente Lula pode indicar a partir de 11 de abril o substituto de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Ontem o ministro, que estava no STF desde 2006, está ainda, né, por enquanto, confirmou que vai antecipar a aposentadoria para logo depois da Páscoa. Pela lei, ele poderia sair até o dia 11 de maio, que é quando completa 75 anos. Ricardo Lewandowski entregou o ofício à presidente do STF, ministra Rosa Weber, e falou sobre as características que deve ter o sucessor. Eu penso que o meu sucessor deverá ser fiel à Constituição, fidelíssimo à Constituição, aos direitos e garantias fundamentais nas suas várias gerações, mas precisa ser, antes de mais nada, corajoso, enfrentar as enormes pressões que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que enfrentar no seu cotidiano. Entre os cotados para assumir o posto está o advogado Cristiano Zanin, que defendeu Lula na Lava Jato. Outros nomes são avaliados pelo Palácio do Planalto. Daqui a pouquinho, Mônica Bergamo vai falar sobre esse assunto aqui com a gente. Outros destaques do dia: a maioria do Supremo Tribunal Federal vota por derrubar a prisão especial para quem tem curso superior no Brasil. Fala aí, Cláudio Marcos. No plenário virtual, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal entendeu que deve ser derrubado o direito de prisão especial para pessoas com diploma de ensino superior. Para o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, esse direito é inconstitucional por ir contra o princípio da isonomia. Acompanharam o voto do relator os ministros Carmen Lúcia, Rosa Weber, Dias Toffoli, Edson Fachin e Roberto Barroso. O julgamento termina nesta sexta-feira. A ação de 2015 foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. A Justiça nega, ou melhor, perdão, é exatamente o contrário. A Justiça aceita o pedido de quebra de sigilo telemático e telefônico do adolescente de 13 anos que matou uma professora a facadas e feriu outras 4 pessoas em São Paulo. A partir de agora, a investigação se concentra na análise dos dados do celular, de um HD externo e do videogame do agressor. Para quem não sabe, hoje os videogames permitem conversas e troca de mensagens entre os usuários. O objetivo é saber se ele teve apoio de outras pessoas para cometer o ataque dentro de uma escola da Zona Oeste. A Polícia Civil investiga outros 2 alunos suspeitos de terem auxiliado ou incentivado o adolescente. Um deles foi flagrado por câmeras de segurança conversando com o agressor minutos antes do crime. O segundo é investigado por publicações incentivando o ataque. A volta às aulas na Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, será no dia 10 de abril. A polícia do Rio Grande do Sul indicia aquele torcedor que invadiu o campo na partida entre Caxias e Inter com a filha no colo. Fala aí, Jean Costa. O inquérito concluiu pelo indiciamento do torcedor pelos crimes de lesão corporal e invasão ao campo, conforme a Polícia Civil. Embora o portão tenha sido aberto por funcionários do Internacional, o torcedor partiu em direção ao tumulto, acessando partes do gramado sem autorização. Essa atitude, conforme o inquérito, não condiz com alguém que busca resguardar a segurança da filha. Além disso, a agressão ao jornalista, ao contrário da versão do suspeito, foi gratuita e não foi praticada em situação de defesa. O inquérito policial foi remetido para o juizado do torcedor e grandes eventos da comarca de Porto Alegre. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é formalmente acusado por subornar uma atriz pornô em 2016. Pornô. Fala, Arthur Coelho. Os advogados de Donald Trump disseram que vão lutar vigorosamente contra as acusações e o indiciamento do ex-presidente por pagamento de suborno à atriz pornô Stormy Daniels. A decisão que torna Trump o primeiro ex-presidente americano a ser indiciado na justiça foi de um grande júri de Manhattan, em Nova York. Trump teria pago cerca de R$680 mil à atriz semanas antes das eleições de 2016 para que ela não tornasse público um suposto
suposto relacionamento extraconjugal com ele. O republicano terá que viajar para Nova York para sua esperada aparição no tribunal na terça-feira. O professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela, avalia que o desgaste pode inviabilizar uma possível candidatura independente do político. Não só diminui o seu capital para sair pelo Partido Republicano, como também para sua candidatura, mesmo que seja de forma independente. Esses são fatos que ele tentou no passado resolver com as composições, com acordo, para obviamente que não chegasse a público, e agora chegou. Já já a gente vai falar sobre Fórmula 1, vai falar sobre Lava Jato também, sobre novas falhas no transporte de São Paulo. Mas antes, Milton Neves em 30 segundinhos por aqui. Você também acha que cada cor conta uma história? É nisso que a Suvinil acredita. Afinal, são mais de 60 anos de mercado e tradição. Se o seu lar está precisando de novos capítulos, pode contar com a Suvinil para escrevê-los. Acesse o site www.suvinil.com.br e veja todas as opções disponíveis, dicas de uso e sugestões para quem quer dar aquela repaginada em casa. Tinta Suvinil, a marca mais tradicional e querida do Brasil. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Tintas Suvinil, a marca mais tradicional e querida do Brasil. Fala, Milton, bom dia. Ai, Sheila. Bom dia, é a Sheila. Oi, Sheila Magalhães, aquele abraço para você, nossa primeira-ministra, para você também, Carla Bigato, obrigada. E o Luiz Guilherme Megali. Aqui, você só nega a tua origem muzambiense. Nunca. Entendeu? Pisei em Muzambinho. Você não pode fazer isso com a tua terra, rapaz. Tenente Megali era meu amigo, Zé, meu pai, o Múcio, teu tio. Entendeu? Tinha o Arthur também. Mas eu não Eles existia, moravam na Milton. Praça dos Andradas, pertinho da casa da minha avó, Beatriz Teixeira Fernandes. E agora você não entende nada de futebol, porque o seu São Paulo tá numa draga danada. E eu tenho falado que o São Paulo não vai ganhar nada esse ano, hein? Mas tivemos futebol ontem. Vamos lá? Ontem nós tivemos o restante do jogo entre Sport Clube do Recife e ABC de Natal, que começou ontem e foi paralisado pela chuva. Ao final deu Sport 1, ABC de Natal 0, o mais querido. E o Sport está na final da Copa do Nordeste. E tivemos jogos ontem também pelo Brasileiro Sub-20. Agora em 2023, hein? Cruzeiro 4, Palmeiras 2, América Mineiro 2, Fluminense 0, Corinthians 2, Cuiabá 1, foi zebra. Atlético Goianiense 3, Atlético Paranaense 5. Olha que beleza o Furacão, hein? E o meu Santos maior time do mundo, jogando com Gilmar Lima, Mauridalmo, Zito Calvedo, Romero Coutinho pela Pepe, meteu 5-1 no Goiás. Que uma vez, numa quarta-feira no Pacaembu, nos anos 70, o Goiás meteu 4-1 no Santos, com Pelé e tudo. Lincoln, Paguete e tinha outro jogador famoso também que eu esqueci aqui. Mas esse Lincoln veio até para São Paulo, fazia muito gol. Então foram rápidas pinceladas, um abraço para vocês e é nóis, vai Corinthians!